Olá, pessoal! Em nosso encontro anterior, nós debatemos a figura do abuso de direito. Vimos que todo aquele que tem um direito deve se conter em certos limites. Limites considerados pelo sistema jurídico como indispensáveis ao correto exercício dos direitos. E que, uma vez ultrapassados tais limites, a prática do agente passaria a configurar abuso de direito. Abuso de direito que acontece toda vez que o sujeito, ao exercer o direito que tem, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esta é a ideia do abuso. Tecnicamente, a prática do abuso de direito equipara-se, para todos os efeitos, à prática de um ato ilícito. Existe, portanto, esta equiparação entre abuso de direito e ato ilícito. E, finalmente, a responsabilidade que decorre do abuso de direito, de acordo com a jurisprudência dos nossos tribunais, caracteriza-se como responsabilidade objetiva, ou seja, responsabilidade independente de culpa. Mesmo sem culpa, haverá a incursão na responsabilidade. Na aula de hoje, vamos dar prosseguimento ao assunto, abordando desta feita as excludentes da ilicitude. Ora, nós sabemos que para que a ilicitude se configure, 4 são os pressupostos necessários. Estão no artigo 186. Vale lembrar, temos a necessidade de uma ação ou omissão, de um resultado, de um nexo causal e da culpa. Configurados esses 4 pressupostos, passa a haver a incursão do agente na prática de um ato ilícito. Acontece que muitas vezes o sujeito pratica uma ação, gera um resultado, existe um nexo causal, ele age com culpa, mas mesmo assim, ele não será enquadrado na responsabilidade civil. E por que não? Porque sua conduta estará amparada por uma excludente da ilicitude. Portanto, as excludentes da ilicitude, na prática, representam certas circunstâncias capazes de afastar o caráter ilícito da conduta. Mesmo que o sujeito mate uma pessoa, que ele mate alguém, a sua conduta pode estar justificada por uma excludente. Então vamos colocar aqui na tela o significado prático das excludentes da ilicitude. Vejam comigo. Excludentes da ilicitude são circunstâncias que afastam o caráter ilícito do ato, justificando a conduta do agente. Este é o conceito. Circunstâncias que afastam o caráter ilícito do ato, justificando a conduta do agente. Percebam, o nosso Código Civil vai trabalhar 3 excludentes principais, 3 circunstâncias capazes de afastar o caráter ilícito do ato. São elas:
legítima defesa, exercício regular de direito e estado de necessidade. Temos, assim, essas três circunstâncias excludentes da ilicitude: legítima defesa, exercício regular do direito e estado de necessidade. Vamos colocar na tela. A primeira excludente, a legítima defesa. A segunda, o exercício regular de direito. E a terceira, o estado de necessidade. Todas elas previstas no artigo 188 do Código, que vai ser o artigo que agora iremos analisar. Vamos ver o que diz este artigo. Acompanhem comigo. Está lá, artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1º. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2º. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Estas são as excludentes mencionadas. Para seguirmos a sequência, a primeira excludente da ilicitude, está lá na tela, vejam comigo, é exatamente a legítima defesa. O que seria propriamente legítima defesa? Muito simples. Legítima defesa é uma reação contra uma ameaça ou agressão sofrida. É quando a pessoa reage contra uma ameaça ou agressão que sofre. Por exemplo, o assaltante coloca sua arma na minha cabeça. Existe o risco de que ele me mate. Ocorre que eu também estou armado. E sem que ele perceba, eu saco o meu revólver e efetuo um disparo contra ele. Ao efetuar o disparo, esse assaltante cai morto no chão. Eu disparo e ele cai morto no chão. Observem. Tecnicamente, eu pratiquei um homicídio. Tecnicamente, eu matei uma pessoa. Só que aquele homicídio foi justificado. Justificado diante de uma legítima defesa. Agora, claro, não é qualquer tipo de reação defensiva que se considera uma legítima defesa. Até a legítima defesa deve se conter dentro de certos pressupostos. A este respeito, quais seriam os pressupostos de uma legítima defesa? Vamos colocar na lousa. O primeiro pressuposto é a ocorrência de uma ameaça ou agressão atual ou iminente. Ameaça ou agressão atual ou iminente. O segundo pressuposto, que esta ameaça ou agressão seja injusta. E o terceiro pressuposto,
moderação nos meios de defesa. Que os meios de defesa sejam moderados. Pela ordem. O primeiro pressuposto que se coloca dentro de uma legítima defesa é que a ameaça ou agressão seja atual ou iminente. O que significa isto? Significa dizer que aquela ameaça, que aquela agressão sofrida já está se concretizando ou prestes a se concretizar. É algo atual ou iminente. Por exemplo, o assaltante coloca o seu revólver na minha cabeça. A ameaça que ele me provoca é uma ameaça atual. Agora vamos imaginar que ele coloca o revólver na minha cabeça, subtrai a minha carteira e foge. Dias depois, eu consigo localizar o paradeiro deste ladrão. Vou até ele, pego o meu revólver e atiro em legítima defesa. Nesse caso, seria possível falar que a defesa foi legítima? Claro que não. Exatamente por quê? Porque ele já não estava praticando nenhuma ameaça ou agressão contra mim. Eu reagi dias depois de ter sofrido o assalto. Estão percebendo? A legítima defesa, ela deve ser no calor da situação, no calor do momento. É necessário que haja uma ameaça ou agressão que seja atual ou iminente, que esteja se consumando ou prestes a se consumar. Portanto, se a pessoa se defende contra um mal já pretérito, já remoto, ela não está praticando legítima defesa, ela está praticando vingança. E a vingança não encontra amparo legal. O segundo pressuposto da legítima defesa, observe na tela, é que a ameaça ou agressão seja injusta. Observem, falar em injustiça é falar em contrariedade à lei. Certamente, quando o ladrão colocou sua arma na minha cabeça, ele estava praticando uma ameaça ou agressão injusta. Estava agindo contrariamente à lei. Vamos imaginar no outro exemplo, que eu seja enquadrado em flagrante delito e o policial aponta a arma para mim, pedindo para que eu me renda. Quem está apontando a arma para mim é o policial. Pergunto, neste contexto, eu posso atirar contra ele em legítima defesa? Claro que não. Aqui não cabe legítima defesa, porque quando o policial aponta sua arma para um meliante, tecnicamente, a ameaça feita pelo policial é uma ameaça justa. O meliante tem de se render diante eu ia chamar de intimidação, mas diante do ato praticado pelo policial. Quando o policial pratica o ato de apontar sua arma ao meliante e mandar que ele se renda, tecnicamente, a ameaça feita pelo policial é uma ameaça amparada pelo direito. Logo, não cabe legítima defesa contra o policial, porque a legítima defesa somente se justifica quando se trata de uma ameaça ou agressão injusta, de uma ameaça ou agressão contrária à lei. E, finalmente, o terceiro pressuposto, vejam na tela, é a moderação nos meios de defesa. Que os meios de defesa sejam moderados. A pessoa pode praticar legítima defesa, mas deve agir moderadamente, deve agir proporcionalmente à ameaça ou agressão que sofre. Se, por exemplo, eu estou sendo vítima de um assalto, pego o meu revólver, atiro contra o ladrão e ele cai imóvel no chão, eu não posso prosseguir no meu comportamento. Eu não posso descarregar minha arma no rosto dele. Eu já consegui repelir a ameaça. Nesse momento, a conduta correta deve ser chamar a polícia e não continuar atirando contra o ladrão. Estão percebendo? A pessoa pode se defender, sim, mas desde que o faça com moderação, desde que modere
nos meios de defesa. Seria o terceiro pressuposto. Em suma, presentes estes três pressupostos, entende-se que houve legítima defesa. E em havendo a legítima defesa, afasta-se o caráter ilícito do ato, já que legítima defesa opera como excludente da ilicitude. Vamos agora atentar para a segunda excludente prevista no artigo 188. Observem comigo. Lá se fala no exercício regular de um direito reconhecido, ou simplesmente exercício regular de direito. Meus amigos, aquele que exerce regularmente um direito que tem, um direito em que é investido, por mais que esse direito incomode outras pessoas, se o exercício aconteceu de maneira regular, o sujeito se encontra amparado por uma excludente da ilicitude. A ideia, portanto, é afastar o caráter ilícito do comportamento daquele que regularmente exercita um certo direito. Para ficarmos no exemplo, durante muito tempo, eu morava num apartamento que tinha vista privilegiada para o mar. Por quê? Porque à frente do meu prédio havia um terreno baldio, um terreno sem construção, e minha vista era muito favorecida. Até que um belo dia, este terreno da frente foi objeto de uma incorporação imobiliária. Resultado, um edifício começou a ser construído. E cada tijolinho que subia era uma parte a menos do mar que entrava no meu campo visual. Até que um dia o prédio foi concluído e minha vista foi totalmente prejudicada. Percebam, o prejuízo que eu sofri não foi apenas um prejuízo, digamos, paisagístico. Eu sofri um prejuízo patrimonial, porque patrimonialmente o meu imóvel passou a valer menos. Um dos aspectos que valorizava o meu prédio era a vista privilegiada. Agora que esta vista não existe mais, os apartamentos diminuíram de valor. Estão percebendo? Aquela construção reduziu o meu patrimônio, prejudicou a minha riqueza. Pergunto, em um caso como este, caberia uma ação, um processo contra a construtora que ergueu o edifício, alegando perdas patrimoniais por parte do edifício que se encontrava na região traseira? Certamente que não. E por que não cabe processo nesse caso? Não cabe processo porque a construtora que ergueu o edifício à frente estava no exercício regular de um direito. Por mais que ela tenha tapado a minha vista, por mais que ela tenha prejudicado o meu patrimônio, não cabe processo judicial contra ela, já que o direito foi exercido de maneira regular. Exercício regular de direito. Então esta é a lógica. Aquele que exerce regularmente um direito dentro dos parâmetros legais não comete ato ilícito, já que se encontra amparado por uma excludente e, consequentemente, não deve ressarcir os prejuízos que ocasionalmente tenha provocado. E agora que sabemos o que é exercício regular de direito, vamos aprofundar a terceira excludente, estado de necessidade. Observem comigo. Nos termos do artigo 188, inciso 2º, não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. É exatamente o conceito de estado de necessidade. Meus amigos, às vezes a pessoa é colocada em situação de perigo.
às vezes o direito da pessoa fica comprometido. E para superar o perigo e ao mesmo tempo preservar seu direito, essa pessoa termina lesionando o direito de outra. Termina sacrificando o interesse alheio a fim de salvaguardar os seus próprios direitos. Estão percebendo? Todos nós, por exemplo, temos direito à vida. Mas às vezes, para vivermos, nós temos que sacrificar o interesse de outra pessoa. Às vezes, temos até de matar outra pessoa para que possamos sobreviver. Que isso nunca aconteça conosco. Mas vamos a um exemplo. Suponha-se que o barco em que eu estou viajando venha a naufragar e que não haja botes disponíveis para todos. Uma cena bem estilo Titanic. E eu estou na iminência de morrer afogado. Nisso eu percebo uma pessoa que está em cima de uma tábua, sozinha. E eu tento me salvar junto com essa pessoa, só que a tábua afunda, porque não cabem os dois, só cabe um. No filme Titanic, né, o mocinho da história, o Leonardo DiCaprio, ele prefere morrer para salvar a sua amada. Se fosse eu faria o contrário. Eu viraria a tábua, matava aquela baranga por afogamento, subiria na tábua e me salvaria sozinho. Por que eu faria isto? Porque minha vida, neste momento, se torna mais importante. Munido do instinto de sobrevivência, eu quero me manter vivo. E para me manter vivo, eu tenho que matar outra pessoa. Eu não hesitaria. Eu mataria aquela mulher, subiria na tábua e com isto iria salvar a minha própria vida. Brincadeira, pessoal, não se assustem. Claro que eu seria cavalheiro. Claro que eu preferia morrer antes de matar, no caso, antes de sacrificar outra pessoa. Mas enfim, num caso como este, em que matar seria a única opção para viver, a conduta estaria amparada pelo estado de necessidade. Vejam o conceito. Está no inciso 2º do artigo 188. O estado de necessidade acontece quando o sujeito pratica a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão a uma pessoa a fim de remover perigo iminente. Este é o conceito. Eu lesionei uma pessoa, matei uma pessoa a fim de remover perigo iminente, a fim de afastar o perigo em que eu me encontrava. Ou um outro exemplo. Suponha-se que eu esteja em um cinema. O cinema pega fogo e todos correm para a porta de saída. Só que a porta é estreita e muitas são as pessoas que querem sair por ela. E eu estou no meio desse vucu-vucu. Nisto aparece uma velhinha à minha frente que deixa os óculos caírem. E a velhinha fica procurando os óculos dela. E eu, minha senhora, o fogo, saia logo. E ela, calma, filho, deixa eu achar meus óculos. As labaredas já estão batendo em mim. O que é que eu faço? Eu pego a velha e jogo no fogo, vai tu! E com isto, eu consigo ter acesso à porta de saída. Percebam, eu matei uma pobre senhora, assassinei uma mulher inocente, porque eu queria salvar a minha vida. E naquele momento, ela se colocava como um obstáculo. Mais um exemplo de estado de necessidade. Ou vamos ficar em um terceiro exemplo. Estou dirigindo meu carro. Eu quero agora sair como herói da história. Enquanto eu dirijo, passa uma pessoa na frente da rua, que será atropelada por mim. Para salvaguardar o interesse dessa pessoa, eu faço um desvio. E ao desviar, eu choco o meu automóvel em outro veículo que vinha na mão contrária. Observem, eu realizei o desvio, meu carro foi desviado para a mão contrária e com isso eu tive que abalroar um outro veículo que vinha sendo conduzido por aquela mão. Percebam, de modo a preservar o interesse daquele pedestre que atravessava a rua, eu tive que chocar o meu carro com outro, provocando um prejuízo patrimonial ao proprietário do carro que eu atingi. É mais um exemplo de estado de necessidade.
eu pratiquei a destruição do patrimônio alheio a fim de remover perigo iminente. Estas são as possibilidades, pessoal. Portanto, se a pessoa pratica um ato em estado de necessidade, se a pessoa provoca deterioração ou destruição de coisa alheia, ou mesmo lesão a uma pessoa, a fim de remover perigo iminente, sua conduta está amparada pelo estado de necessidade. Agora é importante atentarmos para os pressupostos que o estado de necessidade exige. Estes pressupostos estão previstos no parágrafo único do artigo 188. Vejam comigo. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Vamos sintetizar esses dois pressupostos dentro de um quadro esquemático. Acompanhe comigo. Colocar aqui em cima, pressupostos do estado de necessidade. Primeiro pressuposto, que as circunstâncias o tornem absolutamente indispensável. E o segundo, que não se excedam os limites do necessário à remoção do perigo. Então, pela sequência, o primeiro pressuposto do estado de necessidade, que as circunstâncias o tornem absolutamente indispensável. Ou seja, que a única chance que a pessoa tem de remover o perigo é praticando o estado de necessidade. As circunstâncias tornaram o ato estritamente necessário. Não havia outra saída. Ou a gente praticava o estado de necessidade, ou então o perigo iria se consumar. No exemplo da velhinha, eu atiro a velhinha no fogo, porque se eu não o fizesse, as labaredas iriam me atingir. Vamos imaginar, no mesmo contexto, que houvesse uma outra porta de emergência por perto, com pouquíssima gente saindo por ela. Percebam, na situação em análise, existe a possibilidade de que eu atinja essa outra porta e consiga me salvar, sem sacrificar a velhinha. Portanto, eu devo optar por esta alternativa, de me dirigir à outra porta e sair por ela. Estão percebendo? Se a pessoa conta com outras chances, com outras possibilidades de afastar o perigo, ela deve optar sempre pela segunda alternativa. Está em necessidade só quando não houver nenhuma possibilidade de salvamento. Quando for exatamente a última bolacha do pacote. A única solução a que a pessoa pode recorrer para se livrar do perigo é o estado de necessidade,
Nesse caso, o estado de necessidade seria justificado. Portanto, havendo outras possibilidades de salvamento, a pessoa não deve recorrer ao estado de necessidade, e sim a essas outras hipóteses. Em seguida, o segundo pressuposto do estado de necessidade é que não se excedam os limites do necessário à remoção do perigo. Significa dizer que o ato praticado em estado de necessidade se realize com moderação. O ato deve se realizar moderadamente, sem excesso, sem exagero. Não é porque eu vou praticar o estado de necessidade que antes eu torturarei a vítima. Ah, já que a velhinha no fogo, eu vou primeiro torar o dedo dela, furar o olho, fazer maldades, torturas. Não. Eu posso matá-la, mas eu tenho que agir de maneira humanitária. Pego a velhinha e jogo no fogo. E não ficar realizando tortura em cima da pobre coitada. Ou no exemplo lá do Titanic, né? O navio afunda, uma pessoa se sobe em cima de um bote, de uma tábua, que foi projetada apenas para um sujeito, e eu me encontro em uma situação que eu tenho que matar essa pessoa para sobreviver. Ora, eu mato por afogamento. Eu afogo a pessoa, ponto. Não é porque eu vou afogar que antes eu vou dar um murro no seu rosto, que eu vou furar o seu olho, que eu vou quebrar o seu braço. Não. O ato tem que ser praticado com senso humanitário, sem exceder os limites do necessário para a remoção do perigo. Este seria o segundo pressuposto do estado de necessidade. Estão percebendo? Em suma, para que o estado de necessidade aconteça, é necessário, primeiramente, que as circunstâncias o tornem absolutamente indispensável, que só haja aquela possibilidade e não outra. E o segundo pressuposto, que não se excedam os limites do necessário à remoção do perigo, que não se pratiquem atos excessivos diante do estado de necessidade. A conduta deve ser a menos lesiva possível. É como eu digo, matem, mas matem com carinho. Brincadeira, tá, pessoal? Essas frases que eu digo são só para desopilar um pouco. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.